A aula de hoje a gente vai falar sobre pirâmide, é uma figura geométrica não plana, que é chamada também de poliedro. Se nós dividirmos essa figura geométrica e tirarmos uma parte dela, é, ela vai ser formada por um triângulo, porque um lado só dela, uma face dela, é um triângulo, uma figura geométrica plana. Essa figura que nós temos aí, a sua base é de base triangular, que também é uma face. Nós contamos aí então 4 faces, 4 arestas e 6 vértices, que nós já falamos na aula passada. Alguns exemplos de pirâmide que nós temos, elas se tornam desiguais dependendo do número de base que lhe dá o nome. Por exemplo, pirâmide de base triangular é porque a sua base tem 3 lados. Pirâmide quadrangular, a sua base é um quadrado. Pirâmide pentagonal, a sua base tem cinco lados. E pirâmide hexagonal, a sua base tem 6 lados. O que é a base? É o fundo, essa parte em que ela se apoia em uma superfície. Atividade 1, nas páginas 139 e 140, a questão 1 pede que você vá até a página 227 e 233 no final do livro, recorte e monte os moldes que vão auxiliar você a fazer essas tarefas. Na questão 2, fala o seguinte: Kátia é artesã e faz embalagens de presente. O que ela diz? As embalagens de presente que faço lembram uma figura geométrica chamada pirâmide. Embaixo nós temos o desenho de 2 pirâmides, uma verde e uma lilás. A figura verde está representando as faces laterais dessa pirâmide e a figura lilás está representando a base. A base é o fundo, a parte em que apoia essa figura geométrica. A letra A pergunta: as faces laterais, se eu tirar uma parte dessa pirâmide lateral, ela vai lembrar que figura geométrica plana? Ela vai me lembrar um quadrado, um círculo, um retângulo, um triângulo? Que figura geométrica ela me lembra uma face lateral dessa? Na questão B, pergunta quantas bases cada pirâmide tem, ou seja, quanto fundo ela tem. Na 3, pede que você observe as pirâmides e complete com o seu número de vértices, o número de faces triangulares e o número de arestas. Na 4, pede para você observar as figuras que a gente tem aí, marcar com X as representações de pirâmide e cercar, fazer um círculo nas representações de prisma, que a gente já falou que era prisma na aula passada. Na 5, Lúcia montou 3 figuras que lembram pirâmides. Ela usou canudos e massas de modelar. Cada canudo corresponde a uma aresta e cada bolinha corresponde a uma vértice. Quantos canudos e quantas bolinhas ela usou no total para montar as 3 figuras que lembram a pirâmide? A questão 6. Laura tem uma pirâmide e cada lado da sua pirâmide ela pintou de uma cor. Ela pintou nas cores vermelha, azul, amarela, verde, laranja. Foram as cores que ela usou, cada uma para um lado da sua pirâmide. E ela fez diferentes posições com a pirâmide. Em cada posição, uma cor ficou sem pintar. Você precisa descobrir qual é a cor que está faltando ali. Na posição 1, qual é a cor que vai vir ali do lado? Na posição 2, na posição 3 e na posição 4. Lembrando que só pode ser essas cores que foi falado. Cilindro, cone e esfera são chamados de corpos redondos por terem suas superfícies curvas, arredondadas. Essas figuras, se colocadas inclinadas, deitadas, elas fazem o quê? Elas rolam sobre uma superfície plana, né? Essas figuras possuem características semelhantes, como são sólidos que possuem as bases em forma de círculo e são sólidos que, colocados inclinados, eles rolam. Aí nós temos um cone
um cilindro e uma esfera. O cone, nós temos uma vértice. O cilindro, as faces planas que nós temos são a base, o fundo. E temos aí a esfera, que ela não tem vértices e não tem face plana, tá? Os corpos redondos são bastante presentes no nosso dia a dia. É possível percebê-los numa lata de refrigerante, que possui o formato cilíndrico, parece um cilindro, numa bola de futebol, que possui o formato esférico, e também no chapéu de festa infantil ou nos cones utilizados pelo Departamento de Trânsito, que possuem formatos de cone. A atividade 2, na página 141 e 142, pede que você vá até o final do livro, recorte as figuras da página 223 e 225 para auxiliá-los a fazer essa atividade. Na número 2, pede que você observe as representações de figuras geométricas abaixo e marque com X as que têm superfícies arredondadas, superfícies curvas. As figuras geométricas arredondadas recebem nomes especiais: cilindro, cone e esfera. O cilindro e o cone, ele tem as bases. O cilindro tem 2 bases e o cone tem uma base. Dessas 3 figuras, a única que tem uma vértice é o cone. E a esfera, ela não tem vértice e não tem base. E todas essas 3 figuras, nenhuma dessas figuras tem arestas. A letra A pede para que você responda quais dessas figuras não tem arestas. A letra B, qual dessas figuras tem vértices. E na letra C, qual dessas figuras tem apenas uma vértice. Na 3, de qual figura geométrica não plana você se lembra quando você vê esses objetos? Nós temos na primeira um globo, depois um chapéu de festa, uma lata, uma pilha, uma casquinha de sorvete e uma caixinha de presente de forma arredondada. Esses objetos lembram que figuras geométricas? Um cone, um cilindro, uma esfera, o que eles lembram quando você vê? A questão 4. Observe um modelo de cilindro e o modelo de um cone e as suas planificações. Nós temos o desenho do cilindro e o desenho do cone e ao lado nós temos ele aberto, a sua planificação. A planificação do modelo de cilindro é formada pela representação de quais figuras geométricas plana? O cilindro, ele é aberto, a sua planificação aí ao lado. É usado quais figuras planas para ser montado? É usado um triângulo e um círculo, um quadrado e um círculo, um retângulo e um triângulo, um retângulo e um círculo. Quais são as figuras usadas para formar esse cilindro? Na letra B, a representação de qual figura plana faz parte das 2 planificações? Qual é a figura que eu tenho aí, tanto no cilindro quanto no cone, que são iguais? Na questão 5, em cada cena, Mariana está segurando diante de Vitor um modelo de figura geométrica não plana. Ela segura uma esfera na primeira cena, na segunda cena ela segura um cone e na terceira cena ela segura um cilindro. Observando cada um desses modelos, Vitor consegue representar a imagem que ele vê ali na sua frente, pois ele está à frente de Mariana, então ele só vê um lado dessa figura. As imagens que Vitor observa é um círculo, um retângulo e um triângulo. Aí embaixo você vai colocar o círculo. Ele está representando, o círculo ele representa o que ele vê. Ele está vendo isso em que figura? No cone, na esfera ou no cilindro? Aonde que ele vê o círculo de frente? Aonde ele vê um cilindro de frente e aonde ele vê um triângulo de frente? A questão 6. Compare as figuras de cada grupo e coloque para mim o que vocês acham que tem de comum e o que vocês acham que tem incomum nelas, o que vocês acham que tem de parecido e o que tem de diferente em cada um desse grupo.
Bom, essas atividades serão para entregar na quinta-feira, junto com todas as outras atividades da semana. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp e bons estudos!